Para a palestra de hoje, teremos como reflexão o tema O Mundo Espiritual. E quem irá contribuir com o estudo é o nosso amigo e palestrante, Alexandre Moll. Alexandre, ele é profundo estudioso da filosofia espírita, coordenador do Departamento de Estudos Doutrinários, é também coordenador de palestras do Centro Espírita Jesus de Nazaré, facilitador de grupos de estudo e experiente orador espírita. Portanto, Alexandre, seja bem-vindo e uma excelente palestra a todos. Olá, pessoal. É um grande prazer estarmos de volta. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o mundo espiritual. Nós não falamos tudo o que gostaríamos de falar do último estudo que fizemos. Relembrando, portanto, a grande dificuldade que nós temos de entender, de ver, ou de sentir, ou de aceitar essa outra realidade, é aquilo que nós já tínhamos falado na aula anterior. O espírito, ele se encontra encarnado, mergulhado nesta estrutura somática, né, nesse nosso corpo físico. E nós sabemos que o espírito, ele, na sua essência, ele falta, inclusive, uma linguagem apropriada para nós definirmos, né, o que é o espírito. Allan Kardec disse que é uma chama, um clarão, uma centelha, enfim, um foco de energia, né? Mas nós não sabemos muita coisa sobre isso. Sabemos, portanto, segundo a própria teoria espírita, que existe todo um mecanismo, né, associado ao espírito, para que este possa trilhar a sua evolução. Sabemos que existe um corpo mental, que, segundo a fala do André Luiz, é um ralo sutil energético, né? E esse corpo mental está acoplado, digamos assim, tanto a ele próprio, o espírito, quanto ao chamado corpo espiritual, que nós espíritas chamamos de perispírito. Pois bem, esse mecanismo, ele foi criado e desenvolvido pelas leis divinas, pelas leis naturais, e quando o espírito está encarnado, ele se acopla, né, à estrutura somática, esse corpo físico que nós não manifestamos. Então, nesse sentido, há uma perda muito grande, uma perda de entendimento do espírito, pois ele se encontra mergulhado nessa estrutura tridimensional. Então, nós temos o esquecimento do passado e o espírito, ele fica refém dessa estrutura somática, da sua matéria. Ele fica limitado por ela, pelos instintos da matéria e pelos limites que ela impõe a ele. Então, como nós falamos do estudo passado, nós estamos no mundo tridimensional. O mundo mono ou unidimensional seria um ponto. Pegue um lápis ou uma caneta e faça um ponto num papel. Esse ponto é uma estrutura unidimensional, ele só tem uma dimensão, que é o próprio ponto, né? A estrutura bidimensional, ela tem apenas duas dimensões, como o nome diz, né? Comprimento e largura. Uma sombra, por exemplo, é uma estrutura bidimensional, ela tem apenas duas dimensões. E a nossa estrutura somática, a nossa estrutura física, ela é tridimensional. Assim como essa caneta é tridimensional, assim como esse livro, enfim, todo o universo em que nós estamos mergulhados quando encarnados é um universo tridimensional, né? Vamos supor, vou fazer aqui uma historinha, né, uma alegoria. Imaginemos que existe um planeta ou um mundo onde as criaturas sejam bidimensionais, que elas tenham apenas duas dimensões, como sombras. Suponhamos que fosse uma população de espíritos sombras. Esses espíritos não conheceriam a estrutura tridimensional. Suponhamos também, né, nessa história, que apareça lá um matemático, né, um Poincaré, um Hilbert, um Einstein, né, e dissesse, olha, existe uma estrutura tridimensional, existe uma outra dimensão. Aí as pessoas diriam, poxa, esse cara é maluco, como assim? Só existem duas dimensões, não existe essa estrutura tridimensional. Nós não vemos, nós não sentimos. Aí esse Einstein desenhou lá uma teoria matemática e provou que existe a teoria tridimensional, mas as pessoas não acreditaram porque elas não viam, não sentiam essa dimensão.
Pois bem, agora viemos para o nosso mundo tridimensional. Vivemos no mundo de 3 dimensões. Aí me aparece realmente um Hilbert, um Poincaré, que foram os matemáticos que deram base para que o Einstein desenvolvesse a teoria da relatividade geral, né? Aí o Einstein vem e consegue comprovar matematicamente, também através das observações, que existe um mundo de 4 dimensões, que ele chamou de curvatura espaço-tempo, né? E ele provou isso. Nós não vemos, nós não estamos sentindo, mas, segundo essa teoria, existe uma outra dimensão, que é essa 4ª dimensão. E aí vêm outros teóricos da física, né? Os teóricos da física de cordas, da string theory, né? Que existem várias outras dimensões, vários outros universos, enfim. E aí a gente fica se perguntando, mas que universos são esses? Que dimensões são essas que nós não vemos, nós não percebemos e nós não sentimos? Por quê? Porque, como nós já dissemos, nós estamos mergulhados nessa estrutura tridimensional e o nosso espírito, naturalmente, é refém dessa argamassa celular, molecular que nós temos, e aí nós ficamos limitados por ela. E pelos sentidos básicos que nós temos, então essa é a grande dificuldade que temos de entender e aceitar esses outros mundos. No entanto, nós trazemos insights, né, e trazemos os déjà vus, e a ideia que existe este outro além. E a doutrina espírita, ela tem como base, né, um dos seus princípios básicos, exatamente a chamada pluralidade do mundo, dos mundos, e a pluralidade das existências, que é, naturalmente, a reencarnação. Pois bem, então, segundo a literatura espírita, e quando eu falo literatura espírita, eu estou falando, obviamente, das obras básicas do Allan Kardec, né, que são fundamentais no nosso entendimento, na nossa compreensão das questões de natureza espiritual, e também das chamadas obras complementares, né, ou subsidiárias, que foram trazidos por tantos outros autores, tanto encarnados quanto desencarnados. Dentre eles, naturalmente, o Chico Xavier, com a sua vasta literatura, né? E dessa literatura, eu ressalto a literatura do André Luiz, os chamados 13 livros das obras A Vida no Mundo Espiritual. Inclusive, parte desse estudo está sendo baseado nesse livro, que se chama Evolução em Dois Mundos, exatamente partindo dessa premissa que o espírito precisa estagiar nessas 2 dimensões, a dimensão física e a dimensão extrafísica, para que o seu espírito se desenvolva e se potencialize, né? Então, pairam-se muitas dúvidas ainda, e, naturalmente, elas fazem todo sentido, né, como eu acabei de dizer, pelo fato de estarmos mergulhados neste mundo tridimensional, mas aí a doutrina espírita, assim também como outras correntes filosóficas e também correntes religiosas, por que não, trouxeram grande número de informações, né, seja ora através de religiões, mesmo que através de religiões dogmáticas, né? E principalmente através da filosofia, trazem esses insights dessa ideia de que a vida continua e que existem outros planos. Eu vou citar, por exemplo, né, Platão, que trazia a teoria do mundo físico, do mundo concreto e do mundo das ideias, né? É o chamado dualismo platônico, e que a alma estagiaria no mundo concreto para depurar-se, e aí ele voltaria ao mundo das ideias, né? E também tem o chamado inatismo platônico. Platão dizia, por exemplo, que nós trazemos as ideias inatas desse mundo das ideias quando viemos para o mundo concreto, e aí essa ideia dessa diversidade de cada ser, de acordo com as suas características, das suas competências. Aí nós vamos também para os racionalistas, para os empiristas, né, que diziam que o homem seria uma folha de papel em branco, onde as experiências empíricas, né, através dos sentidos, que iriam gravar os caracteres do homem, né? Já vieram depois, né, no mesmo tempo, os racionalistas, principalmente com René Descartes, trazendo que não, que o homem não era uma tábula rasa,
como dizia o John Locke, né? O homem trazia também, como dizia Platão, as suas ideias inatas, né, desses outros planos, desses outros mundos, enfim. Então, vejamos que tanto a filosofia quanto também recortes históricos religiosos contribuíram para que nós avançássemos no ponto do entendimento dessas outras dimensões, desses mundos espirituais. Pois bem, ficaram, né, pendentes ainda, aliás, muitos assuntos ficarão ainda pendentes, porque nós não temos resposta para tudo, né? Mas da última aula que a gente fez sobre o assunto, né, do mundo espiritual, ficaram pendentes porque o tempo não coube. Algumas questões que eu acho muito relevantes que nós discutíssemos com vocês. Por exemplo, sobre a passagem para o mundo espiritual, né? Nós citamos até algumas situações aqui na última aula, mas essa passagem no mundo espiritual, é importante dizermos que ela não é padronizada, né? Ela é muito particular, ela é muito individual, né? Esse momento da transição em que o espírito deixa a estrutura física, somática, né? E ela entra em falência, seja por um acidente, ou seja por uma doença, enfim. Quando essa estrutura física entra em falência, começa o processo do desencarne. Então, o espírito começa a deixar aquela carne. Imagine vocês um homem, né? Você, nós estamos fazendo uma viagem num automóvel, sozinhos. Vamos até um destino, estamos indo para casa. De repente, o carro quebra. O carro quebrou no meio de um lugar ermo, e aí? O que você vai fazer? Você vai ter que abandonar aquele carro, não tem conserto, você não tem ferramentas para consertá-lo, você vai ter que abandoná-lo e buscar outro caminho, ou pegar uma carona, ou pegar o ônibus, ou ir embora a pé, mas enfim. Aquele carro entrou em colapso, ele não consegue mais andar, e você, que é a alma, né, que é o espírito, que está ali, o motorista, você tem que continuar a sua viagem. Então, você abandona aquele carro e segue o seu caminho, né? Então, assim é no momento do desencarne. O corpo entrou em falência completa. Não adianta levar num mecânico para fazer uma revisão, porque ele não vai consertar. Foi decretada a falência daquele automóvel, daquele corpo. Então, o espírito, ele naturalmente tem que deixar esse corpo. Mas deixar esse corpo, ele leva... muitas questões, muitas variantes são levadas em consideração. O tipo da morte, né, normalmente morte por acidente são mais traumáticas. Por quê? A morte por acidente, entende-se que o carro está em bom estado, ele tem ainda uma gama de energia para gastar, mas o acidente paralisou aquela continuidade. Então, a morte por acidente, ela costuma ser mais traumática para o motorista, para o espírito, porque ele fica sem entender o que aconteceu, né? Ele está no auge da vida, aconteceu um acidente, quebrou, e o espírito, para deixar aquilo e continuar uma nova realidade, ele tem muitas dificuldades. Já aquele, né, é lógico, isso também não é regra, mas aqueles que estão passando por doenças longas, doenças mais graves, normalmente o espírito, né, já começa a entender que o corpo está entrando em falência. Então ele já começa a fazer uma elaboração, né, uma reflexão sobre os acontecimentos e coloca sobre a mesa, a hipótese de vir a desencarnar. Então, a morte por doença, ao contrário do que se pensa, talvez ela seja menos traumática do que a morte por acidente, né? Então, são várias questões. A questão espiritual, a natureza espiritual do homem ou da mulher, levam-se muito em consideração. As pessoas, naturalmente, que são mais apegadas aos prazeres materiais, aos prazeres do instinto, da carne, às posses físicas, né, do dinheiro, dos valores, dos imóveis, né, elas realmente têm muito mais dificuldade, porque você tem um foco voltado para aquilo que você acha relevante, que são as suas posses, né? E não são posses também só físicas, são posses
de sentimentos, né, de orgulho, de egoísmos, né? Essas pessoas, elas têm, né, naturalmente uma dificuldade maior de fazer essa transição. É por isso que trabalha-se muito a questão da espiritualidade. É por isso que tem-se, inclusive, a proposta das religiões, né? É um chamamento, um convite para que os homens eles reflitam sobre as relações da vida, aquilo que é mais importante, né? Aí a gente pega a teoria de Jesus, a pedagogia do Cristo, você vai ver isso claramente, onde ele o tempo todo ele faz esse convite, né, que a gente deva entender que a matéria é muito importante, mas que existe uma outra realidade, que a gente tem que, aos poucos, desapegando-se dessas questões materiais, a prática do perdão, a prática da humildade, o entendimento da vida futura, da imortalidade da alma, aonde Jesus batia muito nessa tecla, né? Ele dizia, o reino de Deus é comparado a um homem que saiu para uma longa viagem. O reino de Deus é comparado, né? Há muitas moradas na casa do meu pai, meu reino não é deste mundo. Então, toda a sua pedagogia, que faz parte da estrutura da maioria das religiões ocidentais, das religiões cristãs, há esse convite do homem para a reflexão. Então, esse momento da passagem do mundo físico para o mundo extrafísico, ela envolve muitas variantes e muitos fatores. Existem espíritos que fazem essa passagem com naturalidade, com calma, com serenidade. A grande maioria de nós, no entanto, temos muita dificuldade de fazer essa passagem. Por quê? Porque, naturalmente, nós estamos mergulhados na matéria. 40, 50, 60, 70, 80 anos. Somos movidos pelas nossas relações familiares, nossas relações profissionais, nossas relações do cotidiano, as posses que muitas vezes nós adquirimos. Então, tudo isso, né, nos causa um desconforto de passar para um outro mundo, uma nova realidade, e deixar tudo isso aqui. Então, esse momento do desencarne, por isso que nós espíritas usamos esse verbo, né, desencarnar, o prefixo des quer dizer sair da carne, é porque a gente entende que é este mecanismo, é este momento onde o espírito ele tem que deixar a carne. E como que acontece isso do ponto de vista prático, digamos assim? Segundo a gente aprende na literatura espírita, existem uns chamados pontos de contatos, que nós chamamos de liames perispirituais, diz o André Luiz, que são fios, finos fios, tênues fios psicoeletromagnéticos que ligam o corpo perispiritual ao nosso corpo físico. Com a morte do corpo físico, né, começa-se o desprendimento do corpo espiritual, e aí esses fios, esses tênues fios de contato, eles têm que ser separados, esses liames, e começa essa separação. Muitas vezes, essa separação é feita quase que automaticamente, dependendo da natureza espiritual, do grau de espiritualidade do espírito. Naturalmente, um espírito mais evoluído, mais desenvolvido, né, com uma consciência mais plena, ele faz essa separação com muito mais facilidade. Outros, no entanto, têm extrema dificuldades. Aqueles que eu falei, que têm mais apreço às coisas materiais, né? Isso é natural. E aí, para que aconteça essa cisão desses liames perispirituais, muitas vezes há intervenção da espiritualidade. Os chamados médicos da espiritualidade, às vezes, têm que acabar de fazer essa secção, essa separação, para que, enfim, comece o processo da desencarnação. E aí o espírito começa a soltar-se do corpo, dessa matéria física, que começa a entrar em decomposição, né? E aí esse corpo libera algumas energias, né, que nós chamamos de histogênese, né, e esse processo começa a recompor a estrutura perispiritual.
o corpo perispiritual começa a se energizar no momento dessa secção, e aí ele então começa a se encorpar energeticamente para que ele possa passar para as dimensões espirituais. E como eu falei, cada um tem um tempo certo, preciso, de acordo com a sua condição, de acordo com o tipo da morte, de acordo com a sua evolução espiritual, né, com vários fatores que são levados em consideração. Como eu disse, normalmente mortes por acidentes, por assassinatos, mortes traumáticas, também causam, né, dificuldades para que o espírito consiga fazer rapidamente essa separação. A partir de então que há essa secção, o espírito começa a se recompor para que ele passe para a dimensão espiritual. Segundo sabemos, alguns espíritos encontram tantas dificuldades, né, em casos extremos de separação, que eles sentem até as dores físicas do apodrecimento do corpo físico. Outros sentem, inclusive, dores, coisas como falta com sede, fome e sentimentos, né, que ele ainda não conseguiu se livrar deles. Existem as chamadas zonas intermediárias, né, que é próximo do nosso plano. Alguns espíritos, eles ficam entre nós. Nós até dizemos que ficam vagando. Não é que ficam vagando, é porque eles ficam realmente meio perdidos. Então, normalmente, eles ficam ainda perto dos familiares, perto dos núcleos que ele acostumava a frequentar. Eu estou falando, no caso, daqueles espíritos ainda em dificuldade de fazer a separação. E existem também, até onde a gente aprende, os chamados prontos-socorros espirituais. São casas espirituais que acolhem, num primeiro momento, esses espíritos que estão em maior dificuldade, para que eles passem por uma espécie de recomposição, uma espécie de tratamento, realmente um pronto-socorro espiritual, onde essas almas são recebidas, são resgatadas, para que o corpo espiritual deles seja tratado, principalmente em caso de acidentes, e ali eles ficam um tempo muito relativo. É como num hospital comum. Há pessoas que ficam dias e até meses, talvez, no CTI, por exemplo, e depois passam para as enfermarias, e ali ficam mais um tempo até que se recomponham. Tem pessoas que não precisam de ir para o CTI, ficam no próprio pronto-socorro e depois são liberadas. É muito semelhante. Essas casas de socorro espiritual, muitas vezes, ela recebe esses espíritos para que, em dado momento, enquanto eles tenham alta, né, eles não vão voltar, naturalmente, porque o corpo já não existe, está em decomposição. Eles vão ser encaminhados para as regiões espirituais que são compatíveis, né, compatíveis com a sua condição espiritual. E aí alguém pode perguntar, mas para onde a pessoa vai? Como que ele se ajusta, né, nessas regiões espirituais? Bom, segundo nós estudamos na última aula, existem várias dimensões, existem várias facetas destes mundos espirituais. Seriam várias colônias ou várias cidades espirituais. Inclusive as chamadas regiões umbralinas, né, que estão dentro de uma dimensão inferior, onde almas ainda muito, infelizmente, almas muito atreladas ao crime, né, atreladas a coisas, a sentimentos e vibrações muito baixas, eles se ajustam nesses núcleos que são chamados de regiões umbralinas, né? Eles não são resgatados porque não há uma sintonia, uma capacidade de sintonia com os chamados médicos espirituais, com aqueles que fazem esses resgates, e eles são quase que levados imediatamente a essas regiões inferiores. E como que se dá essa conexão? Essa conexão se dá, como eu já disse, através da consciência e do nível espiritual de cada criatura. As criaturas que estão bem, né, com aquela sensação de dever cumprido, cumpriram a sua missão, amaram, e também cometeram erros, porque todos nós cometemos, mas amaram, souberam perdoar, ajudaram, enfim, estão bem resolvidas, elas têm uma facilidade muito grande de ajuste, né? Esse ajuste é feito através
do peso específico do corpo espiritual. Segundo entendemos, o corpo espiritual, apesar de estar, né, nessa outra frequência, nessa outra dimensão, ele também é um corpo, ele é um corpo extrafísico e ele tem um peso específico, né? E esse peso faz com que ele se ajuste, né, tanto consciencialmente quanto do ponto de vista energético, a essas regiões espirituais. Há uma fala do André Luiz aqui nesse livro Evolução em Dois Mundos, que ele diz assim: ao influxo do poder diretivo da nossa mente, estabelece-se em torno de nós um campo, né, psicoeletromagnético, do qual o pensamento vibra em regime fechado, determinando assim o peso específico do nosso perispírito e o habitat que ele compete. O habitat que ele compete depois da morte e do desencarne. Então, esse peso específico do perispírito, passando depois por esse acolhimento, por esse ajuste, por essa ajuda do plano espiritual, depois do desencarne, é que vai levar o espírito a determinada região, né, através dessa sintonia, essa atração através da sintonia. E aí esse espírito se ajustará em regiões perispirituais compatíveis com o peso específico do seu perispírito. E o que define o peso específico do perispírito é naturalmente a nossa mente. É o poder diretriz da nossa mente, como diz André Luiz. Ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada aqui na Terra, nós estamos, né, trabalhando o peso específico do nosso perispírito através das nossas ações e dos nossos pensamentos. E aí, depois do processo da desencarnação, o espírito, então, ele deixa essa estrutura e o seu corpo espiritual ele vai ajustar as regiões espirituais das quais ele é compatível do ponto de vista da frequência. Inclusive nesses prontos socorros espirituais, inclusive nas regiões umbralinas. Então é isso que vai demandar, do ponto de vista técnico, digamos assim, o ajuste do espírito em determinadas regiões, aquilo que Jesus chamou das moradas da casa de meu Pai. E pelo que nós já estudamos na última aula, existem várias faixas dessas moradas. Moradas mais evoluídas, né, onde cidades que são mais desenvolvidas do ponto de vista espiritual e também do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista físico, entre aspas, né? E cidades menos desenvolvidas, lugares menos desenvolvidos. Como eu já disse, ao contrário daqui onde estamos todos juntos e misturados, no mundo espiritual, o nosso ajuste, né, o lugar que vamos habitar, ele é de acordo com o peso do nosso corpo espiritual e principalmente do nosso estágio espiritual. Pois bem, mas ainda param muitas dúvidas, né, sobre essas regiões umbralinas, né, sobre essas cidades espirituais, né, sobre o ajuste eu acabei de dizer. Param-se muitas dúvidas, e aqui no livro Evolução em Dois Mundos, na segunda parte, o André Luiz trabalha umas questões muito importantes. Por exemplo, sobre a morfologia do espírito, né? A questão sexual, a questão da aparência no mundo espiritual, a questão da linguagem, a chamada linguagem dos desencarnados, a questão da alimentação dos desencarnados, né? E a questão do matrimônio. Várias questões são trabalhadas por André Luiz nesse livro. Ele traz informações muito interessantes. Por exemplo, a nossa morfologia, a nossa aparência, né? A aparência do corpo espiritual, normalmente, é a mesma que tínhamos aqui na Terra. O nosso corpo físico, segundo aprendemos, ele é de uma duplicata fiel do nosso perispírito. Então, o que mantém o perispírito, nós já falamos aqui há pouco, é o poder diretriz da nossa mente. Então, quando a criatura desencarna, o perispírito tem uma forma, ele tem uma aparência. E essa aparência
é, normalmente, a última que nós tínhamos quando estávamos aqui no momento do desencarne. Então, se a pessoa desencarnou numa idade mais avançada, né, ele naturalmente vai apresentar lá no mundo espiritual com aquela sua aparência. Se ele desencarnou na infância, na juventude ou na idade mediana, ele também apresentará lá. Segundo dizem, né, o corpo espiritual ele é plástico, né, ele é moldado de acordo com o pensamento. Então, é muito comum as criaturas desencarnarem e depois de algum tempo, talvez de alguns anos, né, ela se rejuvenesça no plano espiritual. É comum também espíritos que desencarnaram na fase infantil, elas também adquiram uma aparência numa fase mais adulta, né? Porque ele também passa por um processo de readaptação no mundo espiritual. A questão da morfologia sexual também é a mesma coisa. Normalmente, se desencarnamos aqui, eu como homem, vou apresentar, do ponto de vista morfológico, sexual, como um homem. Ou pessoa como mulher, apresentará como a forma feminina, né? E isso é o que diz o André Luiz. E aí, eu vou trazer para vocês aqui algumas informações interessantes também, que eu separei aqui no livro Evolução em Dois Mundos, né? Sobre as linhas morfológicas dos desencarnados, né? Ele diz assim: a forma individual em si obedece ao reflexo mental dominante, é o que eu acabei de dizer, notadamente que não se reporta simplesmente ao sexo, mantendo a criatura com distintivos psicossomáticos de homem ou de mulher, segundo a sua vinda íntima, através da qual se mostra com qualidades espirituais acentuadamente ativas ou passivas. Fácil observar, assim, que a desencarnação libera todos os espíritos de feições masculinas e femininas que desejam a reencarnação em condições inversivas, atendendo a provações necessárias ou tarefas específicas. Segundo, portanto, fora do arcabouço físico, a mente se exterioriza no veículo espiritual com admirável precisão de controle espontâneo sobre as células sutis que o constituem. Pode acontecer uma criatura que esteja encarnada como um homem no mundo espiritual, chegando ao mundo físico, chegando ao mundo espiritual, ele fazer essa inversão se ele quiser, se a alma dele se adequar a uma realidade diferente daquela que ele tinha no mundo espiritual. Porque, como diz aqui o André Luiz, né, a mente se exterioriza no veículo espiritual com admirável precisão de controle espontâneo sobre as células sutis que a constituem. Mas isso normalmente são por espíritos que já têm um domínio maior sobre a questão da mente, espíritos que já estão num patamar evolutivo maior. Pois bem, se a alma desenleada do envoltório físico foi transferida para a morada espiritual em adiantada senectude, gastará algum tempo para desfazer-se dos sinais de ancianidade corpórea. Se deseja remoçar o próprio aspecto, e na hipótese de haver partido da terra na juventude primeira, deverá igualmente esperar que o tempo auxilie, caso se proponha a obtenção de traços de madureza. Olha que interessante, foi o que eu acabei de falar, né? Com o passar do tempo, o espírito se encarnou numa idade avançada, com o passar do tempo ele pode se rejuvenescer. E o contrário também pode acontecer, depende da condição mental e da vontade do espírito, né? E aqui nós temos outras coisas muito interessantes, né? Sobre a apresentação dos desencarnados. Ele diz assim: o aspecto que as entidades desencarnadas assumem perante aos médiuns humanos, quando se comunicam na Terra, pode variar infinitamente. Os espíritos superiores, pelo domínio natural que exercem sobre as células psicossomáticas, podem adotar a apresentação das mais proveitosas se lhes afigure, como vista a obra meritória que se propõe realizar. Ele está falando aqui sobre alguns espíritos que se comunicam com médiuns e apresentam como por exemplo, o médium Chico Xavier recebia a visita de um espírito chamado Emmanuel, né?
E o Emmanuel se apresentava a ele com a figura de um senador romano que ele fora, o Públio Lentúrios, lá na época de Jesus. Então, o Emmanuel se apresentava com aquela figura, né? Mas ele já tinha tido outras reencarnações. Mas por quê? Porque como o perispírito é plástico, ele, através da sua capacidade evolutiva, sua capacidade mental, ele modificava a plasticidade, a morfologia sua, a sua aparência, e apresentava-se assim para o médium Chico Xavier. Mas aí nós estamos tratando de espíritos, como eu já disse, de uma natureza um pouco mais elevada, né? Pois bem, aqui tem outros pontos muito importantes que ele fala neste livro, né, na vida no mundo espiritual. Ele fala sobre, por exemplo, matrimônio e divórcio. Eles perguntam assim: poderíamos receber algumas noções acerca do matrimônio, bem como o divórcio no plano físico, examinados do ponto de vista da espiritualidade? Ele responde: nas esferas elevadas, as almas superiores identificam o motivo de honra no serviço de amparo aos companheiros menos evolvidos que estagiam nos planos inferiores. Não podemos olvidar que na Terra o matrimônio pode assumir aspectos variados, objetivando múltiplos fins. Entretanto, se o matrimônio expiatório ocorre em núpcias secundárias, o cônjuge liberado da veste física, quando se ajuste à feição nobre, frequentemente se coloca a serviço da companheira ou do companheiro na retaguarda, do que exercita a compreensão e o amor puro. Ele está dizendo que muitos espíritos, dependendo da sua condição, ele se apresenta, ele depois de morto, né, de desencarnado, ele continua ajudando a companheira ou o companheiro, mantendo com ela ou com ele, apesar de desencarnado, laços de amor, de afeto e de simpatia, ajudando a este companheiro, né? Pois bem, e ele ainda continua: quanto ao divórcio, segundo os nossos conhecimentos no plano espiritual, somos de parecer não deixa ser facilitado ou estimulado entre os homens, porque não existe na Terra uniões conjugais legalizadas ou não, sem vínculos graves no princípio da responsabilidade assumida em comum. Ele está falando aqui sobre a relação aqui na Terra, né? Que muitas vezes as nossas relações de casamento, elas têm um propósito de ajustes, né, de responsabilidade assumidas em comum. Então, ele sugere que se for preciso, que for possível, né, evitar-se separar para dar ajuste a este resgate, bem, se não for, né, que se caminhe numa outra oportunidade. Pois bem, separação entre cônjuges espirituais. Ele está falando aqui como que fica a relação dos cônjuges depois do plano físico, se eles se encontram no mundo espiritual. Ocorre separação entre os cônjuges espirituais? O Emmanuel responde: pode acontecer, por exemplo, que as autoridades superiores escolham um dos cônjuges para serviço particular entre os homens, atendendo a qualidades especiais que possua e com que deva satisfazer as questões e eventualidades terrestres. Além disso, aquele cônjuge, após venturoso estágio na esfera superior, necessita regressar aos círculos carnais para experiências difíceis nos resgate de compromissos destinados. Em ambas as modalidades de separação compreensível e justa, o companheiro ou a companheira em condição de superioridade, pelo menos circunstancialmente, roga com êxito a possibilidade de custodiar o objetivo de sua veneração e do seu carinho, quase sempre na posição de reencarnados em regime de completa renúncia. Ele está dizendo que nem sempre os cônjuges continuam do outro lado, porque muitas vezes uma das partes está envolvida em trabalho de resgate de outras criaturas ou até mesmo reencarnados. Mas existe também, segundo ele que também observa, casos em que os espíritos se reencontram, né, e mantêm um matrimônio espiritual enquanto estiverem juntos no plano espiritual. Isso, é exatamente isso mesmo. Tá? Então, existem várias situações que são colocadas em xeque
né, pelo Espírito. Outra coisa que ele cita aqui, que eu acho também muito interessante, né, é os espaços das nações. O Emmanuel diz, né, que quando nós deixamos esse plano, dizendo assim, na maioria dos casos, né, quando a gente vai para regiões espirituais, nós mantemos lá os chamados espaços das nações, vínculos com a região, com o país que nós moramos. Falamos muitas vezes as mesmas línguas, claro, né? Se eu falo português aqui e eu vou desencarnar, qual língua que eu vou falar quando estiver do outro lado? Naturalmente, eu vou ter que falar o português, né? Eu não vou falar nem francês, nem mandarim, né? A linguagem dos desencarnados, ela é muito influenciada por aquilo que nós já estávamos acostumados aqui. Alguns espíritos em regiões superiores, eles não usam uma palavra articulada como nós usamos, né? Eles se comunicam através dos próprios sentimentos, é uma espécie de uma telepatia, do olhar, dos sentimentos, da afetividade. Mas no plano mais próximo do nosso, a comunicação se faz através da mesma linguagem que nós usamos aqui. Usamos, logicamente, no Brasil, o português. Nessas regiões espirituais, que são os espaços das nações, a ideia de pátria, de nação, ela permanece. Ela permanece. E a nossa comunicação, ela vai ser muito próxima daquilo que eu estou falando aqui. Como é que eu vou chegar do outro lado e inventar uma nova linguagem, né? Eu não tenho essa capacidade, nem o outro lado tem. Então, a gente se comunica realmente através da mesma comunicação. E outra questão relevante que eu gostaria de dizer, para a gente finalizar, eu acho importante, é a questão da alimentação no mundo espiritual. Num primeiro momento, os espíritos, eles deixam a carne, nós deixamos a carne, e ainda somos avessos, somos apegados, à matéria que a gente costuma, plástica, que a gente costuma alimentar, né? Mas transitando para o mundo espiritual, numa situação mediana, a gente ainda faz uso de alguns materiais plásticos, principalmente através dos líquidos, né? Até a gente se adaptar à condição daquele lugar. Nos adaptando ao grande manancial de energia do plano espiritual, vem através da luz, do sol e através do próprio ar, do oxigênio, né? E aí a gente vai dispensando, pouco a pouco, esta necessidade de líquidos e de matérias plásticas. É mais ou menos como um doente, quando está no hospital, em tratamento, ele recebe uma dieta, né, bem mais leve que é dado ali pelos médicos, pelos nutricionistas do hospital, porque ele está num processo de debilitado, ele está com limitações físicas e tem que ter uma dieta compatível. Então, no primeiro momento no mundo espiritual, a gente recebe uma dieta compatível, até que o corpo perispiritual faça a adaptação àquele tipo de vida, aquele tipo de ganhos energéticos que os espíritos ali precisam, e aí há um período de adaptação até que, então, não precisam mais desses materiais plásticos. As regiões superiores, os espíritos, praticamente, a única alimentação que eles têm é a alimentação que vem uns dos outros e a alimentação que vem da própria natureza, principalmente das energias do sol e das energias do próprio meio em que eles estão. Então, meus amigos, isso foi apenas uma pequena contribuição para esse tema que é extremamente complexo, né? E que eu convido a vocês também para o estudo das obras do André Luiz e as estudos das obras do Allan Kardec, que a gente aprenda mais sobre esse assunto, porque o objetivo disso é o seguinte: quando a gente passar por essa dimensão, a gente tendo o conhecimento que nós, espíritas, já temos e que a doutrina espírita coloca também a todas as pessoas de uma forma bem democrática, bem claro, é que essas informações possam naturalmente nos fazer refletir sobre a vida, né? Claro, tentarmos sermos e vivermos como pessoas melhores, mas também e principalmente que quando a gente fazer essa transição, esses conhecimentos facilitem para que nós possamos passar para o mundo espiritual com mais tranquilidade, com mais altivez. Essa é a mensagem que nós trazemos para vocês hoje. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção de sempre.